Bom, eu vou fazer nesses vídeos que começam agora uma grande revisão do que foi um período da história brasileira chamado de República Oligárquica, também conhecido como República Velha, né? Como vocês sabem, a história republicana no Brasil começa com a sua proclamação em 1889. Claro que eu imagino que todos vocês saibam a diferença ou as diferenças básicas entre um sistema de governo monarquista para um republicano. A história brasileira ela se divide em alguns momentos com características muito específicas, né? Nós tivemos o período colonial, que vai de 1500 até 1822, quando houve a separação entre Brasil e Portugal, dando início ao primeiro reinado, com a renúncia do Dom Pedro I, né, com a abdicação, um período chamado de regência, que vai de 1831 até 1840, quando o poder passa para a mão do jovem Dom Pedro II. Né? Esse segundo reinado vai de 1840, portanto, até 1889, com a proclamação da República. A diferença fundamental é que na monarquia você tem como principal autoridade um rei, né? Se for uma monarquia do tipo tradicional, é ele que governa, né, e determina tudo dentro do país. Se for uma monarquia parlamentarista, aí você tem a divisão de funções, né? No caso do Brasil, era uma monarquia meio que absolutista adaptada ao parlamentarismo, era o chamado parlamentarismo às avessas, mas isso não vem ao caso. O que nos interessa é saber como foi que houve essa mudança de monarquia para a república, né? Foi um golpe de Estado, como tantos outros que irão acontecer na história desse país, né? O próprio militar que deu o pontapé final aí no processo de derrubada da monarquia era um amigo do Dom Pedro II, Marechal Deodoro da Fonseca. Ele era monarquista até quando ele percebeu que o movimento era irreversível e que ele deveria participar até para proteger o Dom Pedro II. E aí, no dia 15 de novembro de 1889, foi proclamada a famosa República Brasileira. Tem início aí, portanto, a história da República no Brasil, né? Que esta primeira fase é chamada de República Velha ou República Oligárquica, que vai de 1889 até 1930, quando houve um outro golpe de Estado, né, que levou Getúlio Vargas ao poder no Brasil. Mas vamos nos concentrar então nessa primeira fase da República, que é chamada de República Oligárquica. Na verdade, a primeira fase da República ficou conhecida como República da Espada, já que foram os militares que comandaram o país nesse período. Então vamos entender isso. No final do segundo reinado, já existia uma grande parcela de cafeicultores descontentes com o governo do Dom Pedro II. Eles consideravam que a existência de monarquia no país atrasava, emperrava o desenvolvimento do país, principalmente porque as pessoas mais influentes daquele governo eram defensores da escravidão. E esse setor dito mais moderno dos cafeicultores, especialmente aqui do oeste de São Paulo, estavam convencidos de que ter mão de obra assalariada era economicamente mais viável do que ter escravos. Como eles não conseguiam convencer o governo a abolir a escravidão, então eles passaram a lutar pela implantação de uma república no Brasil. Claro que tendo eles como agentes dessa república, né? E aí então é articulado um golpe de Estado envolvendo esses cafeicultores com parcela do exército, né? E esse movimento vai acabar triunfando. No dia 15 de novembro, o Dom Pedro II é retirado do poder e proclama-se uma república. Inicialmente, forma-se um governo provisório liderado pelo Marechal Deodoro da Fonseca. Ixi, se eu tiver falado Floriano Peixoto, esquece, é sempre Deodoro da Fonseca nessa primeira fase, tá? Então, esse Marechal, quando ele assumiu a liderança desse governo provisório, ele já tomou algumas providências, né? Instituiu no Brasil um sistema
chamado de federalismo, né? É o que nós temos hoje. O nome oficial do Brasil é República Federativa do Brasil. Tá? O que significa esse federatismo aí? Esse federalismo? Significa que o território total do país é dividido em unidades menores. Na época do Império eram chamados de províncias. Com a proclamação da República passaram a ser reconhecidas como estados. Então são as unidades da federação. Então, e pelo princípio, cada unidade da federação tem uma certa autonomia administrativa, político-administrativa. Tá? Decidiu-se que a capital do Brasil continuaria sendo no Rio de Janeiro, claro, né? Uma outra medida desse governo provisório foi a separação de igreja e Estado, né? Então, durante todo o Império, a igreja era como se fosse uma repartição pública. Tanto é que registro de nascimento era o batismo que as famílias faziam na igreja, né? Certidão de casamento, né, era aquela que era dada na igreja quando a pessoa casava. Não existiam os cartórios, né? Porque a igreja era como se fosse uma repartição pública. E isso acabou com a proclamação da República. Agora, com a separação, tiveram que, entre outras coisas, criarem os cartórios de registro civil, ok? Foram criados também novos símbolos para o Brasil, né? Criada uma nova bandeira, né? Um novo hino, né? Um novo brasão para identificar aí que houve mudanças na política brasileira. É claro que a proclamação da República não veio para mudar nada, né? Veio para substituir um grupo que se beneficiava do poder por outro que vai fazer a mesma coisa, né? Uma das preocupações que existia nessa época era uma revolta entre a população, especialmente os mais pobres, né, contra os estrangeiros, porque eles consideravam que boa parte dos proprietários, né, de estabelecimentos comerciais no Brasil eram estrangeiros e que eram eles os promotores da exploração dessa camada mais baixa. E aí, para tentar diminuir, amenizar esta revolta da população contra os estrangeiros, foi feita uma grande naturalização. Então, o governo decidiu que todos os estrangeiros residentes no Brasil seriam automaticamente naturalizados brasileiros. E se caso a pessoa não quisesse a nacionalidade brasileira, teria que ir no cartório, ir nos órgãos do governo, dizer que não queria ser brasileiro, tá? Mas esse era o objetivo da ideia aí. Pois bem, o Brasil sempre viveu em estado de crise financeira, né? E durante esse governo provisório do Marechal Deodoro da Fonseca não foi diferente, né? Ele escolheu para ministro da Fazenda um cara que é bem conhecido nosso, o Rui Barbosa, né? E a preocupação do Rui Barbosa era promover políticas de desenvolvimento do país, né? Que fomentasse a economia do Brasil. E aí, preocupado com isso, especialmente com o surgimento de indústrias no Brasil, o Rui Barbosa implementou um plano que ficou conhecido como encilhamento, né? Na verdade, foi uma reforma financeira com incentivos à industrialização. O que fez o nosso camarada Rui Barbosa, né? Ele percebeu que para industrializar, né, para desenvolver economicamente o país, era necessário ter dinheiro circulando, né? Porque a abolição tinha acabado de ser feita um ano antes, 1888, e que se todos os negros entrassem no mercado de trabalho recebendo salário, a quantidade de moeda que existia circulando não seria suficiente para atender nem a isso, o que dirá para empreendimentos industriais que quisessem surgir. Então, o que ele fez? Ele autorizou que bancos de alguns estados, basicamente da Bahia, Rio de Janeiro, São Paulo e Rio Grande do Sul, emitissem dinheiro, fabricassem dinheiro. Qual era a ideia? De que as pessoas interessadas em abrir indústrias fossem nos bancos nesses estados, pegassem o dinheiro para abrir indústrias, né? Mas, como tudo que acontece no Brasil, adivinha se isso vai dar certo, né? Ou se a coisa vai atingir o objetivo, né?
porque nós sempre temos os espertinhos que aproveitam das situações. Olha o que isso vai provocar. Bom, primeiro para vocês entenderem uma coisa, né? Porque a primeira consequência desse movimento foi a disparada da inflação. Então, para a gente entender o que é inflação e como isso vai acontecer no Brasil, é só você lembrar o seguinte: como é determinado o preço de venda de um produto, né? Além do cálculo que se faz com matéria-prima, mão de obra, impostos, energia, né, lucro do fabricante, despesa com transporte, ou seja, tudo que está envolvido no processo de produção de um artigo, né, tem um outro fator. O preço desse produto também vai ser influenciado pela quantidade de dinheiro que circula na economia. Então, vamos imaginar o seguinte, aqui uma caneta. Imagine que feito os cálculos de todos os custos de produção, tal, chegou-se à conclusão de que ela pode ser vendida por R$ 1, tá? Para essa caneta ser vendida por R$ 1, imagine que esteja circulando na economia brasileira R$ 1 trilhão, R$ 1 trilhão em dinheiro, tá? Em papel moeda, tá? É isso, então tem essa relação aí, produção, quantidade de produção, custo de produção e quantidade de dinheiro que circula na economia. Agora imagine que, pela mesma quantidade de caneta, tá? Colocada à venda, ao invés de termos 1 trilhão, se nós tivéssemos 2 trilhões, você acha que a caneta ia ser vendida por R$ 1? Não, seria por 2, por conta da quantidade de dinheiro que circula na economia. E é o que vai acontecer: disparada da inflação. Porque você tem uma enxurrada de dinheiro entrando na economia sem como é que se fala? Com uma relação direta com a quantidade de produção. Ou seja, você só aumentou a quantidade de dinheiro, você não aumentou a quantidade de produtos sendo fabricados, produzidos e ofertados no mercado. Tá? Por que não? Porque os espertinhos iam nos bancos, pegavam dinheiro e, ao invés de abrir empresa, ia para a Bolsa de Valores comprar ações. Então, muitos dos empréstimos que foram feitos para pessoas que se diziam empresários, com a desculpa ou com o compromisso de abrir uma empresa, não abria empresa coisíssima nenhuma, tá? Apenas pegavam o dinheiro, né, e iam para a Bolsa de Valores. E esses caras de pau, né, ainda tinham a disfarçatez de fazer a empresa no papel. Então, existiam empresas fantasmas. E ainda colocavam as ações dessas empresas à venda na Bolsa de Valores. E aí aconteceu no Brasil um descontrole total financeiro. Você tem muito dinheiro circulando, muitos papéis, muitas ações de empresas sendo vendidas de empresas que nem existem, tá? E isso vai provocar um desarranjo financeiro absurdo, né? Além, claro, do aumento da inflação. Pois bem, aliás, antes de falar disso, por que esse negócio ficou conhecido como encilhamento? Era uma referência ao movimento que acontecia no pregão da Bolsa de Valores, né? No momento de compra e venda de ações, né? Fazia-se um barulho tamanho, né, que foi associado ao barulho que os cavalos fazem quando eles estão na linha de largada de uma corrida no jockey, tá? Então, aquele momento em que os cavalos ficam confinados ali naquele box para dar largada, eles ficam fazendo um barulho infernal, né? Eles ficam rufando ali. E aí os caras associaram esse movimento, esse barulho dos cavalos com o que acontecia no pregão da Bolsa de Valores, tá? E aí o que vai acontecer? Quando o Rui Barbosa percebeu que as suas ideias foram deturpadas, né, de que as suas boas intenções foram desviadas, né, por esses espertinhos, ele pegou o chapéu dele e foi embora. Tá? É claro que ele acabou também desagradando aos cafeicultores, porque uma das suas ideias era fomentar o aparecimento, né, e fomentar o desenvolvimento de indústrias no Brasil. E cafeicultor não queria saber de indústria, ele queria proteção e benefícios para a agricultura, e não para lidar com alguém que tivesse interessado em abrir indústrias, ok? Que mais? Então vamos lá. Bom,
Passado esse período aí, né, em 1891, né, como era de responsabilidade desse governo provisório, ele também convocou uma Assembleia Constituinte, que era para fazer a primeira Constituição da República Brasileira, porque a Constituição que existia no país era para monarquia, então era necessário, claro, ter uma nova Constituição, um novo conjunto de leis para esse novo modelo de governo. E aí ficou pronto em 1891 a primeira Constituição da República Brasileira, né? E vamos lá. Quais são as novidades? O que ela instituiu no Brasil? Bom, pode parecer brincadeira, mas não é, tá? Foi instituído na República Brasileira como nome oficial para o Brasil, República dos Estados Unidos do Brasil. Por quê? Porque era uma inspiração, eu diria, uma cópia da Constituição dos Estados Unidos. Então, nós pegamos e adaptamos ao Brasil boa parte do modelo norte-americano de leis, né, da Constituição dos caras. Só que, ao invés de pegar o lado positivo, a gente pegou apenas aquilo que permitia a manipulação das leis no país. Mas vamos lá. Em termos de governo e Estado, o que ficou instituído? Que o Brasil seria uma república presidencialista, né? Então nós teríamos um sistema de governo onde as autoridades são eleitas para cumprirem mandatos, né, pré-estabelecidos e que, findado o mandato, novas eleições, né? As antigas províncias, né, que existiam no Império foram transformadas em estados membros da União. Então o Brasil virou uma república presidencialista federativa. Então, cada estado tinha que ter toda uma estrutura de governo semelhante ao governo federal. Tá? Então, foi montado um tipo de administração comum que ia do município, passava pelo estado e chegava até o governo federal. Então, o mesmo modelo que você tem para o Brasil como um todo, você tem para o estado. Então, no Brasil, quem governa, a principal autoridade é o presidente, no estado é o governo estadual. Quem faz as leis no governo federal são os deputados e senadores, no estado são os deputados estaduais, né? No governo federal você tem o Supremo Tribunal e os tribunais superiores, e você tem os tribunais nos estados, né? A única diferença para o município, né, onde a maior autoridade do executivo é o prefeito, né, e quem faz as leis são os vereadores, é que o município não tem poder legislativo, não tem tribunais próprios, né? Eles recorrem aos tribunais do estado. Então nós adotamos um sistema de 3 poderes, né? Aí vale uma ressalva, né? Foram criados e colocados em funcionamento no Brasil os 3 poderes, acabando com o famigerado poder moderador que existia na época da monarquia, né? Que era o poder que dava autoridade ao imperador, porque ele colocava o imperador acima dos 3 poderes, né? Com o direito de intervir em todos eles. Era o que permitia ao Dom Pedro II, né, ser um ditador sem governar. Ele escolhia um primeiro-ministro, né, que tinha que obedecer às suas ordens, e se caso os deputados e senadores se colocassem contra a indicação do Dom Pedro II, ele fechava o parlamento, né? Então ele era uma monarquia absolutista disfarçada de parlamentarista, né? Uma outra novidade que trouxe essa Constituição foi o sistema de voto, né? É bom que se diga o seguinte: não criou justiça eleitoral, tá? Quem fazia as eleições era o ministro da Justiça. Então você já vê que a coisa é meio complicada, porque quem vai fazer a eleição para a escolha de um futuro governo é quem está no poder. Então já dá uma ideia aí de manipulação. Mas vamos lá, no que diz respeito ao direito de voto, na antiga monarquia só podia votar e ser candidato quem tivesse uma certa renda. Além de ser homem, não é maior de 21 anos, etc, 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 o cara tinha que comprovar renda. Agora a República acabou com isso. Foi determinado o seguinte: é eleitor homens maiores de 21 anos alfabetizados. Não chegava a 10% da população que cumpria essas obrigações, né? Quem ficava de fora? Mulheres,
analfabetos, mendigos, soldados, religiosos com aquela sujeitos à obediência eclesiástica, aquelas pessoas que ficam confinadas nos conventos, nas igrejas. Então, era uma aberração, né? Então, a República Brasileira, ela não trouxe um sistema de votação universal. Menos de 10% da população brasileira tinha direito ao voto, né? E o voto, claro, era aberto, né? Então, assim, as pessoas, quando chegavam nas sessões eleitorais, não tinha uma cédula para ele lá marcar, ele dizia em quem estava votando. Então, veja, quem faz a eleição é quem está no governo. O voto é aberto. Então, o sujeito tem que dizer em quem está votando. Você imagina quanto de manipulação não vai ter aí, né? Muito bem. Feito essa Constituição, a antiga Assembleia Constituinte foi declarada em Congresso Nacional. Então, já começamos sem eleições, né? Ao se declarar em Congresso, esses deputados também determinaram que a escolha do primeiro presidente da República Brasileira não seria por eleições diretas, quem escolheriam seriam eles. Então vejam, as pessoas que lideraram o golpe da implantação da República no Brasil, que fazem parte desta primeira Assembleia Constituinte, se autoproclamaram em Congresso e com direito de escolher o primeiro presidente, tá? Grande parte desses deputados constituintes eram cafeicultores ou ligados aos cafeicultores, tá? E aí o que vai acontecer? Eles vão se deparar com o inusitado, porque o exército que tinha se juntado a eles tinha também projetos políticos, queria estar no poder. E aí criou-se um racha entre representantes do exército, representantes dos cafeicultores. E isso fica evidente quando aparecem as chapas que vão concorrer nessa primeira eleição. Apoiado pelo exército, o Marechal Deodoro da Fonseca é o candidato a presidente, né, tendo como candidato a vice-presidente o almirante Vandenkolk, acho que é Eduardo Vandenkolk. E os cafeicultores decidiram lançar a sua própria chapa, né? Com o Prudente de Moraes concorrendo para presidente e o Marechal Floriano Peixoto como candidato a vice-presidente. E aí, vamos para a eleição, vamos para a escolha. O Exército fez de tudo para vencer a eleição, pelo menos para o cargo de presidente. Dizem que isso aí foi uma baixaria, né? Que os militares ameaçavam os deputados, né? Ameaçavam queimar as fazendas, né? Provocar atentados contra os deputados. Tudo para obrigá-los a votar no candidato deles para presidente, tá? Porque eram duas eleições, uma para presidente e outra para vice-presidente. E aí foi feita a eleição para presidente, o Marechal Deodoro da Fonseca ganhou com uma diferença acho que de 50 votos, pouco próximo de 50 votos a mais que o Prudente de Moraes. E para vice-presidente, o Exército falou, vocês votem quem vocês quiserem, né? E aí, claro que foi eleito o candidato dos cafeicultores, que era o Marechal Floriano Peixoto. Então você tem presidente o Marechal Deodoro da Fonseca, vice-presidente Marechal Floriano Peixoto, tá? Bom, já se percebe aí, né, que pelas regras dos três poderes, presidente não pode fazer o que bem entender. Ele depende dos projetos de leis aprovados no Legislativo. E o Legislativo era oposição ao Marechal Deodoro da Fonseca. E o que vai acontecer? Foi eleito presidente, mas não conseguia governar. Porque todos os projetos que ele mandava para o Legislativo, né, para a Câmara e para o Senado, eram recusados. E aí, enfurecido com isso, o Marechal Deodoro da Fonseca manda fechar o Congresso Nacional. E aí ele compra uma briga, porque esses cafeicultores têm um grande poder de pressão, né, e manipulação da sociedade. E aí cria-se um clima de guerra civil dentro do Brasil, né? Os trabalhadores da Estrada de Ferro Central do Brasil entram em greve, né? O almirante Custódio José de Mello, né, que era uma das lideranças da Marinha, ameaça atacar a cidade do Rio de Janeiro, né, bombardear o Rio de Janeiro, ele coloca os navios, né,
de frente para o Rio de Janeiro e ameaça bombardear caso o Marechal Deodoro da Fonseca não reabra o Congresso. E aí, diante desse clima de guerra civil, o que vai acontecer? Marechal Deodoro da Fonseca renuncia ao cargo de presidente. Tá? Com a renúncia do presidente, isso 8 meses depois de ter assumido o governo, né, de assumir como presidente da República. Com a renúncia do Deodoro da Fonseca, quem assume? O vice, o Marechal Floriano Peixoto. Tá? Não é à toa que essa primeira fase da República Brasileira é chamada de República da Espada, porque ela foi governada por militares, primeiro pelo Deodoro da Fonseca e depois pelo Floriano Peixoto. Muito bem, sabe como entrou, né, para a história esse Marechal Floriano Peixoto? Como Marechal de Ferro. E não foi pela bondade ou pela fortaleza dele, não, foi pelo autoritarismo, né? Pela intransigência, né? Quando se tornou presidente. Bom, o Floriano Peixoto, ele de cara já comprou briga com os cafeicultores porque disse o seguinte, olha, quem me escolheu foram vocês, cafeicultores, então não vem criar resistência contra as minhas medidas, né? Porque eu vou reagir. E ele realmente foi para cima dos caras, né? Bom, o que ele vai fazer como primeiras medidas depois que ele assume a presidência? Primeiro, ele afastou os governadores de estados que eram considerados de oposição, né? Assim como não houve eleição para o presidente, também não houve para governo do estado. Então, os caras foram meio que indicados pelo Deodoro da Fonseca. Então, quando o Floriano assumiu, ele trocou quem era de oposição a ele, né? Ele vai incentivar o aparecimento de indústrias no Brasil, né? Porque já nessa época se tinha consciência de que o Brasil era um país dependente de importação de produtos industrializados. Nós não tínhamos indústria, né? E isso desequilibrava demais a balança comercial. Então era necessário o aparecimento de indústrias, né? Uma outra medida que ele vai tomar é acabar com o direito dos estados de produzirem moedas, né? Ele vai centralizar isso no governo federal. Então, só o governo federal pode fabricar dinheiro. Isso é para tentar controlar essa crise financeira, né? E baixou uma série de medidas meio de populista, né? De agrado às camadas mais baixas, como, por exemplo, baixou o preço da carne, baixou o preço dos aluguéis, né? Implementou a construção de moradias populares, né? E dessa maneira ele conquistava, de certa forma, o apoio de certa parcela da população, né? Mas não agradava os membros da elite, nem parcela importante do exército. Tanto é que ele vai enfrentar a resistência, né, e vai ser conhecido como General de Ferro, porque ele vai enfrentar todos aqueles que se colocam contrários a eles, como foi, por exemplo, o Manifesto de 13 Generais, né, que exigiam que ele marcasse novas eleições o quanto antes, né, porque dizia-se que, como o Deodoro da Fonseca não tinha cumprido nem metade do mandato, de que ele não podia ser presidente até o final, ele tinha que assumir só para marcar novas eleições. E ele falou que não, que ia ficar até o final do governo, afinal de contas, tinha havido uma eleição específica para vice-presidente. A desculpa era essa. Então, não é que eu fui eleito na rabeira do candidato a presidente. Não, teve uma eleição para presidente e uma para vice, então eu tenho o direito de ficar até o final. Um outro movimento aí que ele enfrentou foi lá no Rio Grande do Sul, né, a chamada Revolta Federalista de 1893. Lá no Rio Grande do Sul formaram-se dois partidos com propostas opostas, né? O Partido Republicano, né, defensor do presidencialismo, ou seja, um governo central forte que impusesse ordem em todo o país, e o Partido Federalista, né, que defendia o parlamentarismo. Eles achavam que essa coisa do poder central estar no Rio de Janeiro e interferir em tudo, trocar governador de estado, que não estava certo. Que o correto seria cada estado ter autonomia para resolver os seus próprios problemas, né? Essa revolta começou no governo do Floriano Peixoto, né? Mesmo que ele tenha ordenado uma interferência, né, lá no Rio Grande do Sul,
não acabou no governo dele, só em 1895 é que ela veio ao fim e provocou a morte de aproximadamente 10 mil pessoas, então não foi pouca coisa não, né? E ele, Marechal Floriano Peixoto, ficou no cargo até 1894, né? Quando foram feitas as eleições e foi eleito o primeiro presidente civil do Brasil, ok? Então eu vou parar aqui, né, nesse primeiro vídeo, para retomar com os governos civis, né, no início da chamada República Oligárquica, porque até aqui foi a República da Espada.